Eu cheguei na EBDAF no ano de 2005, estava na clínica de reabilitação naquela época. E foi uma benção, porque era o momento que eu estava precisando mesmo de estar numa igreja, porque só na clínica você não se fortalecia, né? E quando eu fui para a igreja, foi aquilo que eu precisava naquele ano de 2005. Eu ainda estava trabalhando na clínica, então intercalava a clínica e a igreja nesse tempo. E foi esse tempo que comecei a aprender muito na igreja e passar lá para a clínica durante todo esse tempo. 5 anos na clínica e 5 anos na igreja nesse tempo, intercalando. Já tinha passado o tempo de terno praticamente, né? 6 meses, depois de 6 meses, aí passei a ajudar, né, a clínica naquele tempo. E foi o tempo que eu estava entre a igreja e a clínica nesse tempo. Era uma estrutura assim, meu modo de ver, bem acolhedora, né? E aquela igreja fervorosa na época que eu estava lá. Porque a igreja sempre tem fases, né, diferentes, né? Mas naquela fase que eu cheguei ali, era uma igreja, eu não sei porque estava começando ainda, era a época que mais precisava, né? E a igreja tinha tudo que eu estava precisando naquele momento ali. O acolhimento, a estrutura da igreja em si, pastor Ismael, pastora Valéria, né, abraçando ali com carinho, dedicação, tudo. E foi ali que eu aprendi sobre a intercessão, né, na época, né? Que tinha umas irmãs ali que... Eu não participava, mas eu ficava presenciando. Um dia eu chego lá, né? Eu cheguei, glória a Deus. Desde 2011, né? Quando eu comecei a ficar mais presente na igreja, aí de lá para cá, ficou sendo na intercessão, né? Eles ficavam me observando, né? Tudo que eu passei, a dificuldade na vida, eles foram me acompanhar. Eles me seguraram muito, me ajudaram muito. E quando eu fui para a igreja, eles ficaram assim meio receosos, né? Porque vem de uma família católica, né? Então, meu filho na igreja evangélica, tudo. Mas com o tempo, o meu testemunho dentro de casa foi fortalecendo eles, né? Principalmente a minha mãe, que ficava de olho, prestando atenção. Tanto que ela veio para Jesus. Ela falou, não, eu vou. Ela começou de pouquinho em pouquinho, falou, não, eu vou aceitar Jesus, vou me batizar. Porque ela sentiu, né? A diferença que Deus estava fazendo na minha vida e continua fazendo até hoje. O meu pai, não. Meu pai, ele foi mais receoso, né? Então, no tempo, ele até queria impedir minha mãe de não... Mas o Espírito Santo tocou no coração dele. Aí ele permitiu, mas ele não quis se converter, assim. Foi se converter no último dia de vida dele mesmo, né? Mas ele percebia o exemplo que estava dentro da casa, né? Então, isso trouxe muita coisa para minha família. Fora meus irmãos, né? Que quando eles precisam de algo, eles procuram o irmão João para uma oração, algo assim, né? Mas eu creio que minha família vai chegar para o Senhor, em nome de Jesus. A minha mãe, quando ela se converteu, ela não demorou muito tempo, ela já determinou em batizar, né? No batismo dela. E ela se preparou direitinho, se dedicou nas aulas. Foi uma maravilha vendo ela todo dia com a Bíblia dela. Ela até explicava para mim, né? O que passava na aula direitinho. Aquilo me emocionou muito, né? E ela se preparando, se dedicando todo dia. Até que chegou aquele dia dela descer as águas do batismo, foi tremendo. Ela chorava em casa antes do dia do batismo. Foi uma emoção tremenda. Acho que foi uma das alegrias maiores na minha vida, foi ver minha mãe descer na água do batismo. E a alegria dela também de participar desse povo que vai morar no céu, né? Aonde ela se encontra, glória a Deus por isso, né? Porque assim que ela se batizou, passou pouco tempo, né? Ela veio falecer. E foi um exemplo para minha família também, né? Dela ter descido as águas do batismo. Ela até arrebanhou muitas pessoas, parentes meus que estavam um pouco afastados do evangelho, através do batismo dela, outras pessoas voltaram. Então você vê a importância, né, da vida dela. Olha, a BBDA foi um laço muito forte para mim. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou até hoje, é através da igreja, através do pastor Ismael, pastora Valéria, os ensinamentos, o aprendizado, os puxões de orelha. Irmão João, isso, irmão João, aquilo. Mas isso tudo a gente vai acatando, né? Vai trazendo para dentro da gente no dia a dia. E a IBMDA foi um alicerce muito grande para a minha vida. Nos momentos que eu mais me necessitava, assim, no momento que a família muitas vezes me desprezou, a igreja, ela me abraçou. A igreja trouxe os fundamentos principais para a minha vida, né? Todo momento. Hoje eu continuo alicerçado cada vez mais e glorifico a Deus pela vida do pastor Ismael, pelos membros da igreja, né? Pelos mais antigos, pelos mais novos, o carinho que eles têm, né? O respeito acima de tudo. O respeito adquirido através do tempo, né? Dedicação. Como eu posso dizer? É a minha família. No momento que eu chorei, a igreja me abraçou.
No momento que eu sorri, a igreja me abraçou. E eu glorifico a Deus por essa igreja, pela vida do pastor Ismael, pastora Valéria, que são, além de pastores, são amigos, são companheiros, né? E todos os membros da igreja, do grupo de intercessão, que é onde eu tenho sido levantado ali na intercessão, porque é algo que tem dentro de mim, que eu fui criado ali dentro daquela igreja praticamente, aprendendo com as irmãs, com os irmãos de oração. E Deus colocou isso dentro de mim, né? E cada vez mais sendo firmado ali, né? Nessa obra, nessa igreja. Eu creio que não somente para mim, mas para muitos que passaram e continuam ali na igreja também, é uma igreja que abraça, porque o nome da igreja é designada para a família. E nós podemos ver que chega ali muitas famílias estruturadas, filho, às vezes o filho vai, a mãe, o pai não vai. Um dia eu fui abraçado ali para a igreja, muitas pessoas, muitas famílias estão sendo abraçadas para a igreja. E eu glorifico a Deus que deu fazer parte dessa igreja. E ela continua sendo importante para mim todos os dias da minha vida. Aleluia. Falou, Adonai.